Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre um elemento super abundante no mundo. Ele está em terceiro lugar, só perde para o hidrogênio e para o hélio, entre os elementos que mais existem no universo. A gente sabe que ele é fundamental para a nossa sobrevivência, mas você sabia que ele é tão importante assim no mundo da cerâmica? Eu estou falando do oxigênio, um dos elementos mais reativos de toda a tabela periódica. Mas é importante a gente diferenciar entre o elemento oxigênio e o gás oxigênio que a gente respira. Elemento oxigênio é o nome que a gente dá para os átomos que têm 8 prótons no núcleo. A letra O é o símbolo para esse tipo de elemento. Já o gás oxigênio tem como símbolo O2, e ele é formado por moléculas que têm dois átomos do elemento oxigênio ligados entre si. Ele compõe 21% do ar que a gente respira. Sem ele, a gente não sobrevive por muitos minutos, não. Mas os átomos do oxigênio não se ligam só com eles mesmos para formar o gás oxigênio. Na verdade, o oxigênio é um dos elementos mais reativos de toda a tabela periódica, e ele é capaz de se ligar com quase todo outro átomo da tabela periódica para formar uma infinidade de compostos. Então aí eu te pergunto, Onde é que a gente acha a maior parte do oxigênio aqui no nosso querido planeta Terra? Se você falou no ar ou na atmosfera, errou. Uma boa parte do elemento oxigênio está na água, que é H2O, por exemplo. Um terço dos átomos que formam as moléculas da água do mundo são átomos de oxigênio. Mas, por incrível que pareça, a maior parte do oxigênio que existe está trancada nos sólidos. Exatamente. A maior parte de todo o oxigênio está nas rochas. Tem muito mais oxigênio nas moléculas dos materiais rochosos no nosso planeta do que em toda a água e todo o ar aqui da Terra. Veja o exemplo da sílica. É um dos minerais mais abundantes no planeta. 59% da crosta terrestre é sílica. Ela é o principal componente das argilas e dos esmaltes cerâmicos. Sua fórmula química é SiO2, ou seja, a molécula da sílica tem um átomo de silício ligado a dois átomos de oxigênio. Por isso, ela também é chamada de dióxido de silício. Podemos dizer que a sílica é predominantemente formada por oxigênio. Mas não para por aí o papel do oxigênio na produção de cerâmica. Quando falamos dos esmaltes, a coisa continua pelo mesmo caminho. O aspecto vidrado que os esmaltes conferem às superfícies cerâmicas acontece por conta da sílica. Ela é o principal componente do vidro e o que dá corpo e brilho para os esmaltes. Mas a sílica não confere cor. A cor dos esmaltes vem dos óxidos metálicos, ou seja, átomos de elementos metálicos ligados ao nosso já onipresente oxigênio. O mais comum e abundante é o óxido de ferro, que pode produzir pigmentos pretos, vermelhos, amarelados ou até verdes, dependendo da estrutura da molécula do óxido. também muito usados são os óxidos de manganês, que geram cores roxas, cores vinho escuras, ou mesmo os óxidos de cobre, que são responsáveis por alguns azuis e alguns verde-águas muito bonitos. A lista é enorme e há ao menos um tipo de óxido para cada metal. Mas não é só a cor que os óxidos trazem para os esmaltes. Eles também muitas vezes são usados como fundentes. Isso quer dizer que eles ajudam a fazer com que a sílica derreta completamente e tenha aquele efeito de vidro a uma temperatura um pouquinho mais baixa. A maioria das outras rochas que também compõem a crosta terrestre também tem muito oxigênio na sua composição, como por exemplo os vários carbonatos, como a malaquita, a aragonita, a dolomita, a calcita.
Só que o processo de produção da cerâmica não é só uma questão dos materiais que a gente usa. É também, de uma forma muito importante, uma questão dos processos que a gente está aplicando, como por exemplo a queima, que é muito importante. E nessa hora o oxigênio é de novo fundamental. Milhares de anos atrás, toda cerâmica era queimada a lenha ou carvão, ou até mesmo com a queima de turfa, de esterco animal, qualquer material orgânico que tivesse em abundância suficiente para usar como combustível. E esse é um processo que só acontece na presença do oxigênio, como todo mundo sabe. Sim, existem fornos elétricos excelentes hoje em dia, mas na maior parte do mundo ainda se produz eletricidade em usinas que queimam combustível. Então você ainda depende do oxigênio para isso. Mas mesmo que você viva num lugar que tem eletricidade produzida por força hidrelétrica ou nuclear, ainda há um outro papel para ser desempenhado pelo oxigênio. A composição da atmosfera dentro do forno durante a queima é capaz de mudar a cor do resultado final da água para o vinho. Nos fornos a queima, seja queima de madeira, de carvão, de gás, o oxigênio gasoso é retirado do ar para se combinar ao combustível e gerar a combustão e o calor. Dessa forma, o ar dentro do forno passa a ter muito pouco oxigênio. É o que a gente chama de atmosfera de redução. Esse ar pobre em oxigênio é capaz de roubar alguns átomos de oxigênio do esmalte, o que altera completamente a cor do resultado final. Já num forno elétrico, onde a queima é feita sem combustão, a atmosfera continua cheia de oxigênio e o esmalte é capaz até de ganhar um pouco de oxigênio desse ar que está lá dentro. Tudo isso faz uma grande diferença na cor do resultado final. Você imaginava que o oxigênio era assim tão importante no universo da cerâmica? Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre os elementos e a sua utilidade no universo do ceramista. Então não deixe de se inscrever para ficar por dentro cada vez que sair o próximo.